Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma videoaula, né? Certo? Matemática 1. E a gente vai falar de área de figuras planas, né? É um dos descritores que são cobrados no SPAES. O que preciso saber para estudar a área de figuras planas, né? Então, o que é que eu tenho que saber realmente para que eu tenha uma boa aprendizagem, né, na questão das áreas das figuras planas? Então, para você estudar a área das figuras planas, você tem que ter esses pré-requisitos, né, esses conteúdos básicos, né, que vocês adquiriram no decorrer da vida escolar de vocês, principalmente no ensino fundamental. Unidade de medida de comprimento de superfície, conceitos básicos da geometria plana, definição de polígonos, os quadriláteros especiais, a gente precisa saber referência círculo, para depois chegar nas áreas das figuras planas, né? Então, esse é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar à área das figuras planas. São os pré-requisitos, né, para entender e resolver muitas situações, problemas referente a esse conteúdo tão importante. E aí, a gente vai começar com unidades de comprimento, certo? Então, essa é a nossa escala utilizada para a questão de comprimento, né? Certo? Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, a unidade principal, o metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? O que está à esquerda do metro são os múltiplos, o que está à direita são os submúltiplos, certo? Então, aqui é bem fácil entender, né? Quando você sai de uma casa para outra, né, na direita, né, certo? Você vai caminhar uma casa para outra no sentido da direita, você vai sempre multiplicar por 10. Né? 1 metro tem 10 centímetros, tem 100 centímetros, tem 1000 milímetros, ou seja, o deslocamento de uma casa para outra no sentido da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10. E se eu fizer o caminho contrário, né, se eu vier da direita para a esquerda, eu vou fazer a operação inversa, no caso é uma divisão, certo? Um exemplo aqui, só para a gente fixar, né? Vamos supor que eu tenha esse exemplo aqui. 5 quilômetros em decâmetro, por exemplo. Então, como é que ficaria a transformação, né? De quilômetro para decâmetro. Então, quilômetro para chegar no decâmetro, multiplico por 10 e por 10. Vou multiplicar por 10 duas vezes. Ou seja, na realidade eu estou multiplicando por 100. Então, 5 vezes 10 vezes 10, 100. E aí você tem o resultado, vai dar 500 decâmetros. Então, não tem erro, certo? Deslocou para a direita, você vai multiplicar por 10. Deslocou para a esquerda, você divide por 10. Certo? Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 540 milímetros e eu quero transformar em metros. Só um exemplo para fixar, né? Certo? Para a gente não se estender muito, né? Então, eu estou nessa aqui, ó, e quero chegar nessa. Então, eu vou deslocar, ó, nesse sentido aqui. Vou deslocar para a esquerda. Quantas vezes, ó? 1, 2, 3. Na realidade, eu vou dividir por 10, por 100, por 1000, né? Então, na realidade, de milímetro para metro, você vai pegar esse valor e dividir por 1000.
E na divisão por 1000, certo? É só você andar a vírgula para a esquerda 3 casas decimais. Ó. Conta 1, 2, 3, completa a vírgula e o zero, né? Então a resposta dá 0,540 metros, certo? Então é isso que vocês têm que entender. Para a direita, de uma casa para outra, vai multiplicando por 10. Para a esquerda, de uma casa para outra, você vai dividindo por 10. Certo? Agora é com vocês. É só treinar. Vocês mesmos podem dar exemplos e fazer essas transformações. Certo? As unidades de superfície, né? Superfície está relacionado com área, né? Certo? Então, superfície aí já é diferente, né? Ao invés, é o mesmo princípio, deslocar para a direita ou para a esquerda. Só que eu vou trabalhar, a superfície trabalha com duas dimensões. Então eu tenho quilômetros quadrados, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetros quadrado. Então, o procedimento é o mesmo, né? Certo? Só que de uma casa para outra você está multiplicando por 100 se você se deslocar para a direita, e se você se deslocar para a esquerda você está dividindo por 100. E aí segue os mesmos princípios aí da unidade de comprimento, certo? Então é importante vocês, para a gente estudar a área, vocês terem noções, essas noções aí de transformações de unidades, que é importante para que a gente possa ter um bom conhecimento aí na questão de área, né? Certo? Isso vai ajudar muito vocês a resolver alguns problemas. Então, a gente precisa também ter conhecimento de algumas definições básicas da geometria euclidiana plana, certo? E que definições são essas aí, né? Certo? Definições de ponto, reta e plano, né? Certo? E tem outras definições aí, né? Vocês podem pesquisar, mas o interessante é você saber que essas definições são as definições chamadas primitivas, né? Ponto, reta e plano. O ponto não tem dimensão, tá certo? A reta é unidimensional, tem apenas uma dimensão, e o plano, tá certo? Tem duas dimensões, trabalha com duas dimensões, comprimento e largura, tá certo? Então esses conceitos aí, ponto, reta e plano, são conceitos primitivos, certo? E aí algumas outras definições importantes, né? Quando se trata em posições de retas, né? Eu posso ter retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Ó? São retas que se encontram em um único ponto, elas se cruzam. E no cruzamento delas, elas vão formar ângulos, certo? E as concorrentes, elas podem ser também perpendiculares. Elas se encontram em um único ponto, só que a diferença é que o ângulo formado entre essas retas é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. As concorrentes podem formar qualquer outro ângulo, certo?
as perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam, e nesse cruzamento o ângulo formado é de 90 graus, o ângulo reto. Retas paralelas, que podem ser distintas ou coincidentes, né? Retas paralelas são retas que não se cruzam, ou seja, a interseção entre elas é vazia, tá certo? E as paralelas coincidentes praticamente é uma reta sobreposta a outra, ou seja, é a mesma reta, né? Tá certo? Então, o que é que eu tenho de retas aí que eu tenho que entender? Retas concorrentes, isso no plano, tá certo? Concorrente se encontra em um único ponto, tem as concorrentes perpendiculares, se encontra em um único ponto, só que a particularidade é que esse ponto de encontro, o ângulo é de 90 graus, e as retas paralelas são retas que não se cruzam, e as coincidentes são praticamente as mesmas retas, né? Tá certo? É uma reta sobreposta à outra. Então, esses conceitos são importantes também, né, para a gente iniciar nosso estudo sobre áreas. A gente tem também entender a definição de polígono. Então, o que é um polígono? É uma linha poligonal simples, fechada, formada apenas por segmento de retas consecutivos e não colineares. Certo? Então, essa é a definição de polígono, né? Certo? É uma linha poligonal que se fecha, né, formada por segmentos de retas consecutivos e não colineares, ou seja, não estão alinhados, né? Certo? Vamos ver mais aqui. Como é que quais são os elementos e a classificação desses polígonos, né? Então, os elementos de um polígono são os vértices, o ângulo e a diagonal e o lado, né? Certo? O lado é formado pelo segmento de reta de dois pontos consecutivos, ou seja, dois vértices consecutivos do polígono, certo? A diagonal também é um segmento de reta, só que a diagonal é traçada a partir de dois pontos que não são consecutivos. Nós já vimos isso numa videoaula que eu gravei para vocês sobre as propriedades dos polígonos. Estamos só fazendo aqui uma revisão rápida aí, né, desses elementos e dessas propriedades, certo? E todo polígono tem, claro, o seu ângulo interno, né? Além do ângulo interno, tem o ângulo externo. Nós vimos isso aí também na videoaula que fala das propriedades dos polígonos. Vocês voltem a assistir para rever esses conceitos, ok? Então, continuando, ó. E aí, como é que a gente pode classificar os polígonos? Polígono que tem três lados, que é a quantidade mínima de lados que eu posso ter nas figuras planas, é chamado de triângulo. Três, ângulo, então três ângulos. Também pode ser chamado de trilátero, três lados. Tem o quadrilátero, que tem quatro lados, pentágono, 5 lados, o hexágono, seis, né? 6 lados, o heptágono, o octógono, 8 lados, o eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados e assim por diante, né? Certo? Continuando. Aí vamos agora entrar na questão dos quadriláteros notáveis, né? São quadriláteros especiais que têm algumas propriedades bem específicas, certo? Começando pelo trapézio. Definição de trapézio: é um quadrilátero convexo que possui lados paralelos que são as suas bases. Então, o quadrilátero ele vai possuir dois lados que são paralelos, né? Ou seja, tem uma reta suporte desses lados que são paralelos, a reta R e a reta S. Então, R
paralela a essa, certo? Então, esses lados paralelos, né, tá certo? Vão ser chamados de bases, né? AB é a base menor, CD a base maior, beleza? Então, para ser um trapézio, né, a condição é que ele tenha dois lados paralelos apenas, ok? Beleza? Então, continuando, né? Aí vem o outro quadrilátero notável, paralelogramo. Então, o paralelogramo ele possui lados paralelos opostos, né? Então, os lados opostos são sempre paralelos, né? Tá certo? Então, essa é a definição e a forma da gente reconhecer um paralelogramo. O retângulo é um paralelogramo. Então, se é um paralelogramo, os seus lados opostos são paralelos, certo? Pela própria definição. Então, é um paralelogramo cujos ângulos são todos congruentes. Ó, se são congruentes, significa que estão formando ângulos de 90 graus. Vocês sabem, né, nas propriedades dos polígonos, todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Divide por 4, porque o retângulo é um quadrilátero, tem 4 ângulos, cada ângulo mede 90 graus. Então, o retângulo é um paralelogramo. Por que é um paralelogramo? Porque tem os lados opostos paralelos, mas os ângulos formados aí desses lados é de 90 graus, certo? Então, continuando, o quadrado. O quadrado também é um paralelogramo, que possui todos os lados e ângulos congruentes. O quadrado também pode ser definido como um retângulo, né? Porque está enquadrado na definição do paralelogramo. Então, um quadrado, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo. Só que a diferença, né, que no quadrado todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Beleza? Fácil de entender, né? Então deu aí para relembrar aí como é que a gente identifica um quadrado. Primeiro, todos os lados são congruentes e os ângulos formados são de 90 graus, são ângulos retos. Continuando, vem o losango. É um paralelogramo cujos lados são todos congruentes, certo? Então, paralelogramo não é um quadrado, porque o quadrado tem todos os lados congruentes e os ângulos de 90 graus. No losango não, apenas os lados são congruentes, os ângulos são diferentes de 90 graus. Para não deixar dúvida aí, né? Na hora, para não confundir uma coisa com outra, tá certo? E o losango também é um paralelogramo porque se enquadra na definição. Os lados opostos são paralelos, beleza? E aí eu tenho os nossos quadriláteros, né? Eu tenho, na realidade, os quadriláteros notáveis são trapézios e paralelogramos, certo? Só que os paralelogramos eu tenho o retângulo, o quadrado e o losango, certo? Então, aí você está vendo aí nesse esquema o paralelogramo, o retângulo, o quadrado. O paralelogramo, losango e quadrado. Ou seja, a única que não se enquadra aí é losango, eu não posso chamar de retângulo, né? Certo? Então, todo quadrado é um retângulo, né? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Beleza? Então, espero que esse esquema tenha dado aí para entender. Então, na realidade, o que é que a gente tem de quadriláteros, trapézios e paralelogramos? É isso que a gente tem que entender, ok?
E aí vem para as áreas das figuras planas, né? Como eu estou gravando essa videoaula, então eu vou passar aqui as áreas, né? Que também não é um assunto novo para vocês, que vocês devem ter visto, né? Que esse descritor é visto também no primeiro ano. E aí eu tenho as áreas das principais figuras planas, essa que você tem que conhecer, né? Tá certo? Então, começando pelo triângulo, a principal. Lembrando que o triângulo não tem só essa fórmula para calcular a área, né? Em outras videoaulas a gente vai ver algumas particularidades do triângulo e outras fórmulas para calcular a área, certo? Então, mas o que é que você tem que entender? Triângulo, né? A fórmula tradicional é base vezes altura dividido por 2, certo? Então a área de todo triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aí vem o retângulo, né? Todo retângulo, a área é base vezes altura, é o produto das duas dimensões. Também uma fórmula conhecida por vocês, né? Certo? Então, retângulo, começa a se calcular a área, base vezes altura. O quadrado, ó, é o lado vezes o lado, ou seja, é o lado elevado ao quadrado, ok? Então, quadrado, você pega o lado e eleva ao quadrado. O trapézio, né? Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, né? Que são as bases do trapézio, a base maior e a base menor. Logo, essa área é dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vocês estão vendo aí, né, na imagem a formulazinha do trapézio, ok? Aí tem o losango. O losango, a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Certo? E o círculo é dado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Certo? Faltou o paralelogramo no geral. Não, a área do paralelogramo é base vezes altura, o produto das duas dimensões. Certo? Como eu estou gravando a videoaula, então a videoaula tem, geralmente é curta. Vou voltar aqui. Geralmente é curta, então em outros momentos a gente vai ver se tem demonstração dessas relações, dessas fórmulas matemáticas aí, tá certo? Mas de antemão é isso que vocês precisam ter conhecimento para resolver problemas envolvendo área de figuras planas. Lembrando que para chegar na resolução desse problema você precisa ter esses conceitos anteriores aí que eu passei para vocês, ok? Vamos dar continuidade. E aí alguns exemplos, né, de questões voltadas para as avaliações externas, especificamente o SPAES. Então essa primeira questão aí diz o seguinte: observe o desenho abaixo. O esquema de um estábulo foi construído para acomodar 10 cavalos. Então aí tem o estábulo, né? Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Então, a resolução desse problema. Então, problema de área, a primeira coisa que você tem que saber é identificar com que figura você está trabalhando aí, está visualizando no problema. Então, aqui, a gente pode ver que essa figura aqui do nosso problema é um retângulo. Esses cavalos estão numa disposição retangular, né? Então, identificando a figura, você já vai associar a sua fórmula correspondente. Então aqui eu tenho um retângulo, né? Onde a base ou comprimento é 20 metros e a altura ou largura 40 metros. Então, identificada a figura, você agora associa com sua fórmula correspondente. Então, a área desse estábulo é a base vezes a altura, que é um retângulo. Quanto é a base? 20. Quanto é a altura? 14. Então a área é de
2 vezes 14, 28, 280 metros quadrados. Pronto. Aí eu tenho a área. Então a resposta está lá já assinalada, é resposta B, certo? Então, primeira coisa, problema de área, identificar a figura. Por isso que aqueles pré-requisitos ali de você conhecer os principais quadriláteros e suas propriedades é importante para você na hora identificar a figura correta. Que se identificar a figura errada, aí como é que você vai associar com a fórmula correspondente, né? A propriedade correspondente. Então tem que estar atento a isso aí, tá certo? Vamos ver a segunda questão, né? O trapézio retângulo desenhado abaixo representa uma bancada de mármore que a Andrea colocou em sua cozinha. Ó, aqui já está especificando a figura, né? Tá certo? Ele podia ter colocado a figura abaixo representa a bancada, né? Quer dizer, aqui já está facilitando, já está dizendo que é um trapézio retângulo. Aí você já se liga, né? Na qual é a formulazinha aí, principalmente se for que a gente está trabalhando com área, você já memoriza aí a fórmula, né? Então, qual é a medida da área dessa bancada? Ó, se o problema aí está envolvendo a área do trapézio, então a área do trapézio é então a área do trapézio, como eu estava falando, né? É, pronto, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pronto, agora a gente vai identificar esses elementos que estão contidos aí nessa fórmula para calcular a área, tá certo? Então, a base maior, tá aqui, ó, 79, chamada de Bzão. Base menor, tá aqui ela. E a altura, esse triângulo, como ele é retângulo, o lado que forma um ângulo reto com as bases é a altura, é a própria altura desse trapézio. Pronto, certo? Só substituir e aí eu vou ter operações simples da matemática, multiplicação e uma soma e uma divisão, ok? Então, base maior, 79, base menor, 60. Quanto é a altura? 48, dividido por 2. Aí você tem a opção de somar, multiplicar e dividir por 2, ou, para ganhar tempo, ó, 48 e 2, ó, dá para simplificar, que vai dar 1, 48 por 2, 24. Então a área do trapézio é 79 mais 60, dá 100, ajuda aí, a 139 vezes 24. A resposta, a área dessa bancada é de 3.336 centímetros quadrados. E aí a resposta já está ali, ó, destacada. A resposta é a letra D. Dando continuidade, né? O desenho abaixo representa a vista superior do palco montado para um show na praia. A forma desse palco é formado por um trapézio e um semicírculo justapostos. Dado o π igual a 3,14, a medida da área destinada a esse palco em metros quadrados é igual a. Então eu quero saber qual é a área desse palco.
Então, olhando aí para essa figura, eu quero encontrar desse palco, né? Então vamos colocar aqui, né? Ó, A1, vamos chamar essa primeira região de A1 e de A2, certo? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? O A1, vocês já estão vendo aí, identificando, e o problema já diz, é um trapézio. E o A2, também um problema já diz, né? É um semicírculo. Semi, metade, círculo. Então, metade do círculo. Beleza? Então, isso aqui o que é? É o palco. Então, eu quero saber qual é a área, né, desse palco formado aí por essas duas figuras que estão justapostas, né? Certo? Então, um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai calcular a área do trapézio e a área do semicírculo. Então, começando pela área do trapézio, é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, certo? Então, qual é a base maior? Tá dando para... Foi dado isso aí? Foi, né? 8. Qual é a base menor? É o diâmetro dessa semicircunferência, que está aqui, ó, 6. Quanto é a altura? Ó, trapézio retângulo. O próprio lado que forma o ângulo reto com as bases é a altura desse trapézio. Então, é 8 dividido por 2. Tudo bem? Então, simplificando aqui, ó, os problemas são todos parecidos. 8 dividido por 2, 4. Então, A1 é igual a 8 mais 6, 14, vezes 4. 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 56. Então, 56 é o A1, né? Vamos agora encontrar a área do semicírculo, certo? Ó, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E divide por 2, porque a metade do círculo, né? Semicírculo, semi-metade. Ele diz que π é 3,14, então vamos colocar aqui, né? 3,14. O raio, ó, essa distância aqui é o diâmetro dessa semicircunferência, que mede 6 metros. O raio é a metade, né? Então, a metade dá 3, né? Certo? Ao quadrado dividido por 2. Vamos ter um pouco, uma continha aí, decimal, 3,14. 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Ó, 9 dividido por 2, a metade de 9, né? A metade de 9 é 4,5. 3,14 vezes 4,5. Então, a área aqui vai dar 3,14 vezes 4,5. 3,14 vezes 4,5. Então, 3,14 vezes 4,5 dá 14,13, né? Certo? Metros quadrados, né? Pronto. Isso é a área do semicírculo. Então, a área total, a área do palco, é a soma dessas duas áreas. 56 mais 14,13. 56 mais 14. Só ver aqui um detalhe nessas contas aqui.
para a gente não ter nenhum problema, né? Então a resposta aí por aproximação 70,13. A figura abaixo mostra uma logomarca formada por um retângulo e um trapézio, cujas medidas estão expressas em centímetros. Qual é a medida da área dessa logomarca, né? Então, vamos ver aí a resolução dela. Então, o problema já diz que eu tenho um trapézio e um retângulo. Então, vocês têm que identificar quem é o trapézio e quem é o retângulo. Então, aqui não tem, acho que para a maioria de vocês não vai ter nenhum problema, né, de identificar. Aqui é o trapézio. Por que é o trapézio? Porque eu tenho apenas dois lados que são paralelos, né? E esse aqui, consequentemente, é o retângulo, né? Certo? Os lados opostos são paralelos. Beleza? Identificou isso, vamos ver se não está faltando nada, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a área do retângulo. Então a área do retângulo identificado é a base vezes a altura. Qual é a base? Está aqui, ó, 3. Quanto é a altura? 6. Então a área do retângulo
3 vezes 6, 18. 18 o quê? Centímetros quadrados. Ok? Fácil, né? Então vamos lá, para a área do trapézio. Então, primeiro cálculo foi feito. Segundo, a área do trapézio. Então, a área do trapézio é a base maior. A base maior é só daqui para cá, ó. Isso aqui, ó, esse segmento aqui, ó. Só que esse tamanho todo aqui é 10. Tirando 3 aqui, ó, que faz parte do retângulo, fica quanto? 7. Então, a base maior, né, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a área do trapézio é igual a base maior 7. Altura, esse trapézio é retângulo porque está encostado justamente num dos lados do retângulo, que forma um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, 6. Tira esse pedacinho aqui que é 3, ó, fica 3. Então, a altura é 3, né? Então, base maior 7, base menor, tá aqui ela, ó, 3, vezes a altura identificada, 3, dividido por 2. 7 mais 3, 10, vezes 3 dividido por 2, 5 vezes 3 dá 15. Então, 15 é a área do trapézio, também centímetros quadrados, certo? Então, ele quer saber a área da figura da logomarca, né, que faz parte aí de uma logomarca. Então, essa área é dado por a área do retângulo 18, mais a área do trapézio 15, 33 centímetros quadrados. Resposta, letra C. Então, pessoal, é isso aí, né? O que eu tinha para falar para vocês, certo? Sei que foi rápido, né? Mas espero que vocês tenham compreendido aí, pelo menos essas questões. Deu para clarear aí a mente e vocês revisar um pouco desses conceitos que são pré-requisitos para se estudar áreas, né? Certo? Tenham todos aí um bom dia, né? Para quem for no horário da manhã, uma boa tarde com o pessoal da tarde, né? E estarei disponibilizando no Google, né, Classroom, umas atividades relacionadas a essa temática, certo? Beleza? Aguardem essas atividades serem postadas. Tenham todos aí bons estudos, né? E torcer para que em breve a gente retorne às nossas atividades normais. Um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado.